Naquele momento, minhas mãos tremiam enquanto segurava as pequenas mãos dela. No escuro da tempestade, quando seus olhos cegos de repente se arregalaram e ela gritou: "Estou vendo luz." Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que estava acontecendo? Aquela noite começou com uma proposta simples: cuidar da filha cega de um milionário por algumas horas. Nunca imaginei que uma única oração, feita em desespero, pudesse desencadear algo que médicos chamariam de impossível. Como explicar a um pai cético que sua filha, cega de nascença, começou a enxergar depois que uma babá desesperada clamou a Deus? Esta é a história do milagre que mudou 3 vidas para sempre, e que vai abalar tudo que você acredita sobre fé e impossibilidades. Meu nome é Isabela, tenho 25 anos e frequento a igreja desde pequena. Nasci e cresci em um lar cristão. Meus pais sempre me ensinaram sobre a importância da oração e de confiar nos planos do Senhor. Porém, nos últimos meses, eu estava passando por um momento difícil. Tinha perdido meu emprego como professor assistente numa escola local e as contas começavam a se acumular. Orava todos os dias, às 5 da manhã, pedindo por uma direção, uma oportunidade, um sinal. Na igreja, eu participava do ministério infantil. Amava estar com as crianças, contar histórias bíblicas, ver seus olhinhos brilhando ao ouvir sobre Daniel na cova dos leões ou sobre Davi vencendo Golias. Talvez por isso, quando a irmã Marta me procurou após o culto naquele domingo, dizendo que conhecia alguém que precisava urgentemente de uma babá por uma noite, algo dentro de mim se acendeu. É a filha de um empresário muito importante, Isabela. Ele está desesperado porque a babá regular teve uma emergência familiar. São apenas 12 horas, mas ele pagará muito bem, explicou Marta, com aquele olhar de quem sabia que eu precisava do dinheiro. Só tem um detalhe. A menina é cega desde o nascimento. Confesso que hesitei por um momento. Nunca tinha cuidado de uma criança com deficiência visual. Será que eu conseguiria? Será que saberia como agir? Mas então me lembrei de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Aceitei o trabalho. O endereço era em um dos bairros mais luxuosos da cidade. Quando cheguei, fiquei impressionada com o tamanho da casa, ou melhor, mansão. Jardins perfeitamente cuidados, uma fonte na entrada, colunas imponentes. Toquei a campainha e uma governanta de aparência severa atendeu. Ela me conduziu por um longo corredor com obras de arte que certamente custavam mais do que eu ganharia em vários anos. De onde você está assistindo? Comenta aí embaixo sua cidade e estado. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma história de fé como essa. Vamos continuar. Finalmente, chegamos a uma sala onde um homem alto, de terno impecável e expressão cansada me aguardava. Eduardo Mendes, dono de uma das maiores construtoras do país. Ele mal me olhou nos olhos quando se apresentou rapidamente. Sofia está no quarto dela. Todas as instruções estão anotadas. A governanta lhe mostrará onde fica tudo. Tenho uma reunião importante e só voltarei pela manhã. Qualquer emergência, meu número está na lista na geladeira, disse ele, já pegando sua pasta e se dirigindo à porta. Parecia frio, distante, como se a própria filha fosse apenas mais um item em sua agenda ocupada. A governanta, Dona Mercedes, me explicou a rotina da pequena Sofia. Horário do jantar, do banho, dos remédios para alergia que ela tomava. Onde ficavam os brinquedos adaptados. A menina é quietinha, não dá trabalho. Só fica meio agitada durante tempestades, comentou antes de se despedir, explicando que também estava de folga naquela noite. E então, fiquei sozinha naquela casa enorme. Respirei fundo e fui em direção ao quarto de Sofia. Bati levemente na porta e entrei. O quarto era lindo, todo decorado em tons de lavanda e branco, com uma cama em formato de castelo. Havia brinquedos por toda parte, muitos com texturas diferentes, livros em braille, e uma coleção impressionante de ursinhos de pelúcia.
Sofia estava sentada em uma poltrona perto da janela, com um dos ursinhos no colo. Ela tinha cabelos loiros cacheados que caíam como uma cascata dourada sobre seus ombros pequenos. Vestia um vestido azul claro e tinha os olhos levemente desviados, característico de algumas pessoas cegas. Mas o que mais me impressionou foi sua expressão. Havia uma solidão profunda naquele rostinho de anjo. Olá, Sofia. Meu nome é Isabela e vou ficar com você esta noite, disse, aproximando-me devagar. Ela não virou o rosto para mim, mas percebi que ficou atenta. Você não é a Carmen. A Carmen usa um perfume diferente. O seu cheira como as flores do jardim da igreja que papai me levava antes. Fiquei surpresa com a percepção aguçada dela. Sim, é lavanda. Você gosta. E como sabe que é um perfume que lembra a igreja? Papai me levava à igreja quando mamãe ainda morava com a gente. Eu lembro do cheiro das flores na entrada, ela respondeu, acariciando o ursinho. Mas isso foi antes de eu ficar assim e mamãe ir embora. Aquela resposta me partiu o coração. Em poucas palavras, Sofia havia revelado tanto sobre sua vida. A mãe que abandonou a família após o diagnóstico da cegueira, um pai que aparentemente se afastou da fé após a tragédia familiar. Você ainda vai à igreja, Sofia? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Ela balançou a cabeça negativamente. Papai diz que não tem tempo. Ele trabalha muito. Acho que é por minha causa, porque os médicos e os tratamentos são caros. Naquele momento, algo se mexeu dentro de mim. Lembrei-me das palavras de Jesus em Mateus 19:14, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Deus tem um propósito em cada detalhe da nossa vida. Passei as próximas horas conhecendo melhor Sofia. Jantamos juntas. Ela me surpreendeu com sua independência, sabia exatamente onde estava cada talher no prato. Depois, ajudei-a com o banho e a coloquei em sua cama de princesa. Foi quando pedi se podia contar uma história para ela antes de dormir. Que tipo de história? Perguntou, curiosa. Uma história da Bíblia. Você conhece a história de Jesus curando o cego Bartimeu? Sofia ajeitou-se na cama, interessada. Não, Jesus curou um cego de verdade. Sim, respondi, sentando-me na beirada da cama. Bartimeu era um homem que não podia ver. Ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Um dia, ele ouviu que Jesus estava passando por ali e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam ele ficar quieto, mas Bartimeu gritava ainda mais alto. Sofia abraçou o ursinho com força. E o que aconteceu? Jesus parou e mandou chamá-lo. Quando Bartimeu chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça por você? E Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero ver. Jesus então disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho. Os olhinhos de Sofia, mesmo sem foco, pareciam brilhar. Jesus ainda faz milagres assim hoje em dia? Aquela pergunta simples e direta me pegou de surpresa. Como responder isso a uma criança que provavelmente já havia passado por inúmeros médicos e tratamentos sem sucesso? Sofia, Jesus continua fazendo milagres, sim. Às vezes são milagres como o de Bartimeu, outras vezes são milagres diferentes, como dar força para enfrentarmos os problemas ou colocar pessoas especiais em nossas vidas para nos ajudar. Deus tem um plano para cada um de nós. Você acha que Deus tem um plano para mim, mesmo eu sendo cega? Ela perguntou com uma voz tão pequena que quase não ouvi. Tenho certeza absoluta, respondi, segurando sua mãozinha. A Bíblia diz em Jeremias 2:9 e 11, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando aquelas palavras. Então ela disse algo que me marcou profundamente: Isabela, você pode orar comigo. Quero pedir a Jesus para ajudar meu pai a não ficar tão triste e ocupado. E também, queria pedir para enxergar, nem que seja só um pouquinho, só para ver como é o rosto do meu pai.
Nesse momento, meus olhos se encheram de lágrimas. Como negar um pedido tão puro e sincero? Peguei as duas mãozinhas dela entre as minhas e comecei a orar. Foi uma oração simples, mas cheia de fé. A minha e a dela se misturando em um só clamor ao céu. Enquanto orávamos, algo estranho começou a acontecer. O tempo lá fora, que estava perfeitamente tranquilo, mudou rapidamente. Nuvens escuras se formaram e relâmpagos começaram a cortar o céu. Sofia apertou minhas mãos com força. Estou com medo, ela murmurou. Não gosto de tempestades. Não precisa ter medo, tranquilizei-a. Vou ficar aqui com você. Podemos continuar orando juntas. A chuva começou a cair violentamente, batendo contra as janelas. Os trovões eram tão fortes que faziam a casa tremer. Sofia se encolheu em meus braços, tremendo. Sabe, Sofia, às vezes a vida é como essa tempestade. Parece assustadora e barulhenta, mas Deus está no controle. Lembra da história de Jesus acalmando a tempestade? Os discípulos estavam apavorados no barco, achando que iam morrer, mas Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. E tudo ficou tranquilo. Estamos chegando na metade da nossa história. De onde você está assistindo? Conta para mim nos comentários. E se você está gostando, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias como esta. De repente, um raio particularmente forte caiu, seguido de um trovão ensurdecedor, e toda a energia da casa se foi. Ficamos completamente no escuro. Isabela, Isabela, onde você está? Gritou Sofia, em pânico. Estou aqui mesmo, bem ao seu lado, respondi, apertando sua mão para que ela sentisse minha presença. Para mim agora está tão escuro quanto está para você sempre. Mas sabe o que vamos fazer? Vamos confiar que Deus está conosco, mesmo no escuro. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas a bateria estava acabando. Consegui iluminar brevemente o quarto e vi algumas velas decorativas na estante. Alcancei-as e um isqueiro que estava ao lado. Vou acender algumas velas, Sofia. Você vai sentir o cheirinho e o calorzinho delas, está bem? Acendi 3 velas e coloquei-as em lugares seguros pelo quarto. A luz suave criou um ambiente aconchegante, quase místico. Sofia pareceu se acalmar um pouco. Isabela, posso te contar um segredo? Ela perguntou depois de alguns minutos. Claro, Sofia. Às vezes, quando estou dormindo, eu sonho que posso ver. Vejo cores, pessoas, o céu. É tudo tão bonito. Quando acordo, por um segundo, antes de abrir os olhos, ainda acredito que vou enxergar. Mas então abro os olhos e continua tudo escuro. Aquela confissão me emocionou profundamente. Sentei-me ao lado dela na cama e a abracei. Sofia, isso é incrível. Sabe por quê? Porque mostra que dentro de você existe essa memória, essa capacidade. Seu cérebro sabe o que é ver, mesmo que seus olhos não possam agora. Você acha que um dia eu vou poder ver de verdade? Como Bartimeu. Sofia, com Deus, nada é impossível. A Bíblia diz em Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Foi então que tive uma ideia. Vamos fazer algo especial, Sofia. Vamos orar juntas novamente, mas dessa vez, quero que você imagine Jesus à sua frente, como nos seus sonhos. Imagine ele tocando seus olhos, como fez com Bartimeu. Sofia concordou, animada com a proposta. Nos ajoelhamos juntas ao lado da cama, de mãos dadas. Comecei a orar em voz alta, com toda a fé que havia em mim. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento. Obrigada por nos dar força durante esta tempestade. Obrigada por estar conosco mesmo quando tudo parece escuro. Agora, Senhor, venho diante de ti com esta preciosa menina, Sofia. Tu conheces cada célula do corpo dela, tu a formaste no ventre de sua mãe. Tu a amas mais do que podemos compreender. Senhor, assim como tocaste os olhos de Bartimeu, pedimos que toques os olhos de Sofia, seja com cura física ou espiritual, que ela possa ver tua glória de alguma forma. Que tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém. Quando terminei a oração, percebi que Sofia estava muito quieta. Seus olhos estavam fechados com força, como se ela estivesse se concentrando intensamente. A tempestade lá fora começou a diminuir,
e um silêncio estranho preencheu o quarto. Sofia, chamei suavemente. Ela abriu lentamente os olhos e então aconteceu algo que jamais esquecerei. Seus olhos, normalmente desfocados, pareceram fixar-se diretamente em uma das velas. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse curiosa. Isabela, ela sussurrou, tem uma luz ali. Uma luz amarela e tremulante. Meu coração disparou. Sim, Sofia, é uma vela. Você consegue ver? Ela esticou a mão na direção da vela, não com a habitual precisão de quem usa outros sentidos para se orientar, mas com a hesitação de quem está tentando alcançar algo que vê pela primeira vez. Não é claro. É como uma mancha brilhante no escuro, ela disse, sua voz trêmula de emoção. Isabela, eu nunca vi luz antes. É tão bonito. Não consegui conter as lágrimas. Seria possível. Estaria Deus realizando um milagre diante dos meus olhos. Se você está sendo abençoado por essa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Deus trabalha de formas que não podemos imaginar, e Ele quer usar você também. Sofia, isso é maravilhoso. Vamos testar mais uma coisa, disse, pegando meu celular e ligando a lanterna, mesmo com pouca bateria. Apontei para diferentes lugares do quarto. Você consegue me dizer onde está a luz agora? Para minha surpresa e emoção, Sofia apontou corretamente cada vez que eu movia a lanterna. Não era uma visão perfeita, ela não conseguia ver detalhes, mas estava percebendo luz e movimento, algo que, segundo ela mesma, nunca havia experimentado antes. Isabela, preciso contar para o papai. Ele vai ficar tão feliz, exclamou Sofia, pulando na cama com entusiasmo. Vamos contar para ele assim que chegar, Sofia, prometi, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Era um milagre, uma coincidência médica. Não importava, a alegria no rosto daquela criança era real e palpável. A tempestade lá fora havia passado completamente e logo depois a energia voltou. Sofia, exausta mas radiante de felicidade, finalmente adormeceu em meus braços enquanto eu cantava baixinho o hino grandioso Esto. Passei a noite em vigília, orando, agradecendo e tentando compreender o propósito de Deus em me colocar naquela casa, naquela noite específica. Lembrei-me de Isaías 4:2 e 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por veredas desconhecidas os conduzirei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Estas são as coisas que farei e não os abandonarei. Pela manhã, ouvi a porta da frente se abrir. O Sr. Mendes havia chegado. Fui ao seu encontro na sala, ansiosa para contar o que havia acontecido. Bom dia, senhorita Isabela. Espero que Sofia não tenha dado trabalho, ele disse formalmente, colocando sua pasta sobre a mesa. Senhor Mendes, preciso lhe contar algo extraordinário, comecei, mas fui interrompida por uma voz animada vindo do corredor. Papai, eu consigo ver a luz. Consigo ver você se movendo. Sofia vinha correndo pelo corredor, ainda de pijama, os cachinhos dourados despenteados. Ela parou a alguns metros do pai, seus olhos tentando focar na figura alta à sua frente. O Sr. Mendes ficou paralisado. Sofia, o que você está dizendo? Eu consigo ver vultos, papai. Isabela orou comigo como Jesus fez com Bartimeu, e agora consigo ver luzes e sombras, exclamou ela, correndo na direção do pai com mais precisão do que seria possível para alguém completamente cego. Eduardo Mendes se ajoelhou e abriu os braços. Sofia correu para ele e o abraçou com força. Viu o momento exato em que a máscara de homem de negócios impassível se quebrou e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto daquele pai. Minha filha, meu Deus! Ele murmurava, abraçando-a como se sua vida dependesse disso. Expliquei a ele tudo o que havia acontecido na noite anterior à história de Bartimeu, nossa oração durante a tempestade, e como Sofia começou a perceber luzes e movimentos pela primeira vez. Preciso levá-la ao médico imediatamente, disse ele, ainda atordoado. Isso não pode ser real. Papai, foi Jesus quem me ajudou a ver. Foi um milagre,
como Isabela me contou. Insistiu Sofia. Ele me olhou, confuso, emocionado, talvez até um pouco assustado. Senhorita Isabela, eu não sei o que dizer. Senhor Mendes, sei que isso parece impossível, responde calmamente. Mas às vezes Deus trabalha através do impossível para nos mostrar que Ele ainda está presente em nossas vidas. Vi algo mudar nos olhos daquele homem. Era como se uma parede estivesse desmoronando, uma parede que ele havia construído após o abandono da esposa, após o diagnóstico da filha, após anos de desilusão. Eu costumava acreditar nisso, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Antes de tudo, antes de perder minha fé, papai, você vai me levar na igreja. Aqui tem cheiro de lavanda na entrada. Perguntou Sofia, ainda agarrada ao pai. Eduardo Mendes olhou para a filha, depois para mim, e então novamente para Sofia. Vi em seus olhos a luta interna, o ceticismo do homem de negócios contra a esperança do pai que testemunhava algo inexplicável. Sim, minha filha, ele finalmente respondeu. Nós iremos à igreja. 3 meses se passaram desde aquela noite. Sofia agora frequenta uma escola especializada para crianças com baixa visão, pois os médicos confirmaram uma melhora significativa em sua condição, algo que eles não conseguem explicar cientificamente. Ela não enxerga perfeitamente, mas consegue distinguir formas, cores e movimentos, o suficiente para uma nova qualidade de vida. Eduardo Mendes reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo com a filha. Eles frequentam nossa igreja todos os domingos, e Sofia é a estrela da escola dominical, sempre contando a todos como Jesus ligou uma luzinha nos seus olhos. Quanto a mim, recebi mais do que um pagamento generoso naquela noite. Recebi uma renovação da minha própria fé. Eduardo me ofereceu um emprego como tutora particular de Sofia, e agora passo meus dias ajudando essa menina especial a descobrir o mundo que está se abrindo diante de seus olhos, tanto física quanto espiritualmente. Às vezes, nos momentos mais escuros da nossa vida, Deus acende uma pequena luz que muda tudo. Como diz João 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você está passando por seu próprio momento de escuridão, lembre-se, um único momento de fé sincera, uma única oração feita com o coração, pode mudar tudo. Porque com Deus, até mesmo a noite mais escura pode se transformar na manhã mais brilhante. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre o poder da fé. Deus abençoe você.